Sempre iniciamos nossa aula com um pensamento. E hoje, né, na última aula, não podia ser diferente. Eu acho que, de certa forma, esse pensamento resume, né, tudo que é o Caminhando, tudo que foi, tudo que vai continuar sendo aí a partir de hoje, dentro do seu coração. E a frase é de Oliver Goldsmith, que ele diz o seguinte: você pode pregar um sermão melhor com sua vida do que com os lábios. Então, esse pensamento tem tudo a ver com os dois temas de hoje. Ele vem falando, essa frase, ela encerra a ideia de que só conhecimento não é o suficiente, é preciso viver esse conhecimento, é preciso praticar, é preciso vivenciar, experienciar, como eu gosto de dizer, é preciso dar o testemunho por si só daquilo que você está entendendo, porque aquilo que você conhece e não vive, não vivencia, é vazio. Quando você se torna testemunha viva daquilo que você compreende, tudo muda, né? A sua vida, o seu ser, a sua fala, o seu jeito passa a ser o melhor sermão na vida de uma pessoa. Então é muito fácil você. E assim, a gente tem visto muito isso, né? As pessoas apenas adquirem ou pegam conhecimento em livros e tomam posse disso como se fossem donas da mais absoluta verdade, e, no entanto, não tem conteúdo, não tem consistência, não é nem conteúdo. Conteúdo tem porque ela adquiriu através do estudo, mas a consistência, a vivência, é o que eu chamo de sabedoria, né? Conhecimento nos livros, o conhecimento que se adquire em livros, em cursos, seja no que for, são conhecimentos, apenas conhecimentos. Mas quando você pega um conhecimento que seja daquele e você vivencia na sua vida, tornando esse conhecimento vivo, a expressão, né, plena desse saber, isso vira sabedoria. Porque você começa a viver aquele conhecimento. Então, conhecimento por si só é só conhecimento. Você saber como anda de bicicleta, lendo o manual, né? Você pode dizer, não, eu conheço, eu sei como é, eu já li o manual, mas é muito diferente de quando você pega uma bicicleta, você pedala e você, sabe, anda na sua bicicleta. É uma experiência que só você, só quem anda, pode dizer. O vento no rosto, os tombos que toma no aprendizado, que eu acho isso engraçado, né? Ninguém fala que aqui eu ouvi uma vez uma reportagem de uma pessoa, de um professor no Rio, que ensinava adultos a andar de bicicleta, adultos que nunca andaram de bicicleta. E eles contavam que até o tombo da bicicleta era divertido, porque era engraçado. Não tiveram oportunidade de andar de bicicleta quando crianças e estavam aprendendo com a idade adulta. E ainda bem que tinha alguém que ensinar. Então, aquilo era, vamos dizer assim, o saber andar de bicicleta era apenas um conhecimento. E quando você realmente pega a bicicleta e começa a dar suas primeiras pedaladas, as suas primeiras, né, começa a sentir essa liberdade que aquele movimento, né, junto com o equipamento vai te dando, isso te torna sábio. Sábio porque você tem aquela experiência, aquela vivência. Eu estou dando um exemplo simples da bicicleta. Né? Eu posso dar outros exemplos, mas eu vou sempre pelo simples, porque é cotidiano isso. O mesmo acontece com qualquer outra coisa. Conhecer é uma coisa, vivenciar é outra. Vivenciar gera profundidade, gera liberdade, né? Empoderamento. Então, é preciso ter essa percepção. Por isso que o trabalho do Caminhando, ele é muito prático, a gente começa com uma prática, sempre com uma prática. Ele é rico em exercícios. São exercícios sutis? Sim, mas se você fizer com atenção, você vai ver que esse conhecimento vai se transformando em sabedoria na sua vida. E você nunca mais vai olhar os fatos da sua vida como você olhava antes. Você nunca mais vai reagir como você reagia antes. Por quê? Porque como você conheceu aqui, tem praticado no seu dia a dia, aquilo se tornou uma sabedoria para você. É algo que você leva para o resto da sua vida.
É uma experiência que você não esquece, mas tem um olhar, né, cada vez mais expansivo, mais perceptivo. Isso é a mágica. Isso é viver, né, vivendo, né, fazendo da própria vida o verdadeiro sermão, sem dar uma palavra a ninguém. Isso é mágico. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual é a inteligência que nos torna íntegros, é a inteligência que nos dá completude. Senão seríamos meio animal, meio máquina, né? E essa inteligência espiritual, que é, né, eu falo assim, até o lado só intelectual, ele também nos torna um pouco mecanizados, né? E, na verdade, a inteligência espiritual é que nos dá essa integridade, esse sentido maior. A inteligência espiritual, ela repousa na parte profunda do eu, que está conectada com a sabedoria que nos chega além do ego ou da mente consciente. Ela está perfeitamente guardada em você. E só você pode acessar. Então, não há nada fora que possa tocar na sua essência. Só você pode. É o seu tesouro. Inteligência espiritual é o que nos faz reconhecer e criativamente descobrir os nossos valores. Aquilo que realmente nos toca o coração, nos toca a alma. É onde nós aprendemos a cultivar e a fazer florescer os nossos valores enquanto seres espirituais, vivendo ou experimentando essa dimensão física. É essa inteligência espiritual que nos dá essa condição, essa abertura para essa experiência. A inteligência espiritual independe da cultura e de valores, valores exteriores, valores educacionais. Ela não evolui a partir deles, pois cria a própria possibilidade de termos os nossos valores. É o caso de vermos, a gente tem visto aí na internet muitos vídeos, né, de crianças cada vez menores e que vêm trazendo conceitos espirituais até, muito profundos, né? Quer dizer, aquilo ali é a inteligência espiritual daquela criança se expressando. São os valores que ela traz dentro dela e que quando ela tem espaço para essa expressão, ela dá vazão a isso e ela acaba falando. Ali é a expressão pura da inteligência espiritual em processo de florescimento, em processo de germinação. E é maravilhoso se essas crianças forem bem conduzidas, né? Sem muita repressão, sem muito condicionamento, né? Essas crianças tendem a se tornar grandes líderes, né? Grandes pessoas assim, que vão auxiliar muito o nosso planeta. Então, preste atenção nisso, esses valores que a gente recebe exterior, né, de forma exterior, dos nossos pais, né, dos professores, e aqueles valores que já nascem conosco e que é a inteligência espiritual que nos dá permissão de contato, de fazer isso transcender, de fazer isso de alguma forma ser expresso, ser descoberto, amadurecido. É dessa inteligência espiritual que a gente vai tratar hoje nessa aula. O que te leva a uma vida mais profunda em sentido e significado? Será que é o que você aprendeu na escola ou com seus pais? O que te fez florescer como ser humano? Para e pensa nessa pergunta. O que te fez florescer como ser humano? De verdade, quais são os significados, né, mais profundos da vida para você? Qual é o significado de ser espiritual para você? São esses significados que trouxeram para você alguns valores e que te fazem florescer como ser humano. O conhecimento que a gente recebe fora, ele é benéfico, mas, em muitos casos, ele nos bloqueia. Ele faz com que nós esqueçamos essa voz interior que nós trazemos. Esqueçamos esse lado intuitivo que nos faz refletir e receber insights
com respostas, com soluções, com contatos, né, com coisas ainda maiores. Então, o que te faz e o que te fez florescer como ser humano? Procura aí na sua história, né, quais foram os momentos, né, que te fez realmente ter esse despertar, esse contato. Isso é importante. O que te fez e te faz florescer, então, como ser humano? Eu espero que você tenha chegado a alguma resposta, porque é por aí que você vai tocar a sua missão de vida, é por aí que você vai encontrar os valores, enquanto você, né, como uma pessoa da sociedade, uma pessoa, né, do núcleo familiar, enquanto ser espiritual, vivendo essa experiência física. O reconhecimento de potencialidades ocultas dentro de si é um dos pontos, é o primeiro ponto para essa descoberta. Você precisa reconhecer que dentro de você existe o reino dos céus. É o primeiro tema aí, né, foi um dos primeiros exercícios da nossa aula do Caminhando, do primeiro, né, da primeira aula do Caminhando, o eu e o Pai somos um, esse senso de unidade. Se você reconhecer o reino dos céus dentro de você, e você reconhecer que você e o Pai são um só, você começa a... Eu costumo dizer que é como se você estivesse regando essa semente divina dentro de você, dentro do seu coração. Porque você passa a elevar a sua percepção ao nível de potencialidades que você antes não tinha. Antes você tinha potencialidades limitadas pelos condicionamentos educacionais, vivenciais. E quando você começa a trabalhar nesse reconhecimento dentro de você, essas potencialidades divinas, elas começam a expressar, elas começam a surgir para você, a florescer dentro de você. E tudo começa no reconhecimento, o reino dos céus dentro de nós, e eu e o Pai somos um. Este reconhecimento nos faz entrar no movimento natural de evolução. Nós começamos a fazer o caminho da espiral, o caminho de expansão da espiral. Porque você sabe que uma energia pura, ela não fica estática, ela precisa expandir. E aí você começa a assumir a sua natureza espiritual. Você começa a expandir, e expandir em todos os níveis, mental, emocional, intelectual, material, em todos os níveis. Porque isso é um movimento natural, nada está realmente parado, em lugar nenhum do universo. E essa espiral, ela está presente, né? Essa espiral representando esse crescimento, esse desenvolvimento, ela está presente em vários elementos, tanto na nossa natureza quanto no cosmos, nosso DNA, algumas plantas, tudo, né? Se você começar a observar esse movimento espiral, ele está acontecendo. Ele é uma representação desse processo de crescimento, desse processo de evolução. E como que você vai acreditar que você está crescendo se você está parado, estático, se as coisas não estão movimentando na sua vida? Esse movimento ele deve acontecer. E ele só pode acontecer a partir de um centro para fora. O começo dele é sempre assim, do centro para o exterior. Nunca o contrário. O contrário é só quando você já está num outro estágio, né? E a gente vai colocar aí o nível de avatar, aqueles que alcançam a iluminação e voltam para ajudar os outros a se iluminarem também. Quer dizer, eles alcançam a iluminação, é esse processo de expansão, né? Eles saíram do centro da espiral para a parte exterior, se expandiu. E aí, depois de expandidos, eles retornam para ajudar aqueles que ainda não se expandiram. Que é o movimento que a galáxia faz, né? Ela no começo, lá, as luzes, né, as estrelas, aquele grupo de estrelas, né, acontece aquela explosão,
Elas se expandem e dão formação aí, formam, né? Dão uma estrutura de formação a mundos diversos e depois elas retornam, né? É um movimento natural. Retorna para ajudar os outros. Então reflita sobre isso. Sinta esse movimento em você agora. E quando a gente começa a entrar nesse movimento da espiral, a gente está mudando um sistema informacional que a gente traz conosco. A gente começa a entrar, a vibrar num campo que eu sempre abordo, que é o campo, esse campo eletromagnético do coração, que está em sintonia aí com os planetas, né, com o campo eletromagnético nos planetas e tudo mais. Existe um cérebro no coração, um sistema nervoso muito mais complexo. Enfim, tem uma série de informações que não nos cabe agora, mas que quando nós conectamos com essa força, essa consciência, essa percepção da expansão na nossa vida, desse princípio espiritual que nos traz esse valor, dessa inteligência espiritual que nos traz esse valor, é o coração que começa a trazer as informações, porque ele começa a pulsar, né, em ondas. Ele já vibra numa onda eletromagnética muito intensa, mas ele vai, essas frequências elas vão tomando é como se elas alcançassem um novo patamar. E isso vai influenciando a sua mente, ela vai adentrando em estágios mais profundos, no entanto, mais expansivos e mais claros. Então, você começa a ter um vislumbre da totalidade e um afastamento daqueles condicionamentos do passado. Esses condicionamentos, os fatos e os acontecimentos, eles já começam a não afetar tanto. Então, foi comum eu ouvir de pessoas que estavam no caminhando dizendo assim, nossa, se fosse antes do caminhando eu reagiria gritando, brigando, batendo. E eu olhei aquilo ali e até achei engraçado. Por quê? Porque é como se fosse assim, a sua mente, a sua inteligência espiritual, ela está expandindo, ela está crescendo e ela vai saindo daquele condicionamento. Porque essa mente superior, essa mente que atua nessa inteligência suprema, é que vai começando a assumir o controle da história. Isso é gradativo, tá? Não queira achar, dominei de ontem para hoje. Não, isso é gradativo. Porque o seu sistema também precisa se adaptar a esse novo comportamento. O próprio cérebro, né, precisa se adaptar a isso novo. Então, comece a prestar atenção. Você está nesse movimento da espiral e está agora em expansão. E isso vai continuar. Só se você realmente... eu nem sei, eu acho que quando você começa esse movimento é impossível parar. Eu acredito que você vai continuar nesse movimento para sempre. Não tem como voltar, né? Não enquanto não aprender a lição, né? Lógico. Então, quando há pressão constante, aí você imagina uma mola, né? E imagina se você pegar uma mola e você espremer essa mola ao máximo. Vamos dizer que qual é a força que você está colocando para espremer essa mola. Aí você coloca lá um monte de informação. Aí espreme essa mola. Faz isso na sua cabeça. Você espreme essa mola com um monte de informação. Aí vem a história da reificação. Reificação é quando você está tão condicionado a fazer coisas que você até não gosta, que você já não consegue nem agir de outra forma. Você fica realmente mecanizado, você não cria mais nada, você sai do campo da criatividade, você entra no campo da mecânica, né, da prática comum. Comum no sentido de todo mundo faz, eu faço, eu nem sei por que eu faço, mas eu faço. Isso é reificar. Então você pega aí a mola, colocou informação, espremeu. Colocou reificação, também espremeu. Aí você vem e coloca lá suas críticas internas. Nossa, mas eu sou horrível, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou protelando tudo, eu não estou completando as minhas atividades, e eu não estou bonito, eu não liguei, eu sou um péssimo amigo, e por aí vai. E as externas, né? As pessoas criticando você intensamente. Aí espreme mais essa mola. Olha como isso é difícil, isso dói. E aí você faz de novo. Aí tem mais uma coisa que espreme ainda mais essa mola, que é a exigência de adequação social.
Você tenta seguir a moda, você tenta seguir tudo que todo mundo faz, e você tenta ser como todo mundo. Todos os seus amigos passaram no vestibular e você não. Todos os seus amigos passaram em concurso público e você não. Todas as suas amigas estão casadas e você não. E aí você vai espremendo essa mola. O que acontece? O não florescimento. No meio dessa mola está o seu não florescimento. Ao invés de você seguir o caminho da espiral nessa mola e ir longe, você está totalmente espremido e você não floresce, você não está crescendo. A inteligência espiritual é aquela conexão necessária entre intelecto e emoções para que o seu florescimento aconteça. Porque quando você conecta o intelecto e as emoções, lembra do coração mandando lá as informações para o cérebro, né? O que acontece? Essas pressões, elas não vão surtir efeito sobre você. Você tem plena consciência de quem é você, o que você veio fazer aqui. Qual é a sua missão enquanto ser espiritual aqui. E essas pressões, elas são apenas experiências. Elas são tidas, observadas, percebidas como experiências, como aprendizados. E isso já não cria nenhum tipo de pressão em você. Você faz, você aprende, você passa por aquilo sem criar a pressão, sem permitir que aquela pressão aconteça. Você faz porque você sabe que você está em estágio de crescimento. É uma aceitação, como a gente viu em uma das aulas do Caminhando. Né? Nós falamos tivemos uma aula ótima sobre aceitação. Então você olha os fatos e você aceita como situações necessárias para um aprendizado. E aquele aprendizado é que vai fazer você florescer, porque ele está tentando estimular, de alguma forma, o seu valor espiritual. Às vezes o acolhimento, às vezes o perdão, às vezes o afeto, às vezes o ouvir, às vezes o conceder, às vezes o perdoar. E são valores que eles vão assumindo. É o contribuir, é o ajudar, é o agregar valor à vida de pessoas, é o transformar a vida de pessoas. Então, esses valores, eles vão surgindo, porque você passa a olhar essas pressões cotidianas, né, não mais como pressões. Porque aquela história, aquilo que você não pode mudar, você tem que ao invés de ficar brigando com você mesmo porque você não pode mudar, ou criticando, gastando energia com isso, tá, eu não posso mudar, então eu aceito e sigo em frente. Tento viver, paro de resistir, tento aprender alguma coisa com essa pessoa, né? Então, é maravilhoso a gente poder olhar e dizer assim, que eu aprendo, essa pessoa é difícil, ela tem uma personalidade difícil, mas o que ela tem para me ensinar? Quais são as qualidades dela? Você para de entrar no processo da pressão, né? E a sua mola já não é mais comprimida, né? Que é aquilo que aperta você pro seu, como se te impedisse, te bloqueasse de florescer. Na verdade, você olha com esse olhar do observador, daquele que observa, apenas observa o que é belo, o que é bom, aprecia, né? O que é belo, o que é bom. E aquele momento ele toma uma outra forma. Então, essa conexão é necessária. A inteligência espiritual, ela faz essa conexão. Essa conexão é natural, porque ela sabe que o intelecto é apenas um instrumento. E as emoções é o que dão movimento e impulso para que esse florescimento aconteça. E eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo.